Para você, Bruno Prado, o Palmeiras encontrou aí um centroavante. Eu lembro que a torcida pedia essa contratação. Precisamos de um centroavante. Cadê o centroavante? Leila, cobravam também o Anderson Barros. Isso acho que lá para 2021, 2022. Em 21, aí chegou o Flaco, chegou o Merentiel. Os dois chegaram juntos, né? Merentiel acabou não ficando, depois o Palmeiras emprestou ele para o Boca Juniors, agora o Boca já comprou em definitivo. Teve Rafael Navarro também. Também, Rafael Navarro foi artilheiro da Série B com o Botafogo, também não se firmou, agora está emprestado lá nos Estados Unidos, está jogando a Major League Soccer. E o Flaco Lopes entre altos e baixos, mas também nunca foi aquele jogador que ganhou sequência no time titular, nunca teve aquela sequência no time titular do Palmeiras. Em 2024, ele vem tendo essa sequência no time titular e vem fazendo seus gols. Hoje, 3 na conta do Flaco Lopes, é o artilheiro do Campeonato Paulista, Bruno. E acho que também é uma questão de ganhar confiança, né? O jogador tá adaptado e confiante. O Flaco, quando ele chega, ele começa bem mesmo, né? Teve esse jogo contra o Ceará, que foi um dos primeiros dele, ele jogou bem. E teve, acho que um jogo que marcou talvez uma mudança ali na confiança, que ali ele teve uma queda. Foi o jogo de ida da semifinal da Libertadores de 22 contra o Atlético Paranaense, lá em Curitiba. Ele começa como titular aquele jogo. O Scarpa estava suspenso, o Abel botou Rony e Dudu pelos lados e o Flaco de centroavante. Logo no início do jogo tem uma chance muito clara que o Flaco Lopes perde nesse jogo lá em Curitiba. E o Atlético ganha o jogo e depois aqui em São Paulo o Atlético consegue a classificação para a final, né? E depois faz a final com o Flamengo. Nesse gol perdido dele lá em Curitiba, eu acho que ali mexeu um pouco com ele, que ele vinha bem, mas aí acho que na questão da confiança ele teve uma queda e aí ele teve altos e baixos. Ele tem um bom momento na reta final do Paulista do ano passado. Tem um momento ali entre o final do Paulista e o início do Brasileiro que ele fez 4 gols seguidos, 4 jogos seguidos, inclusive na final com a Água Santa. Fez um gol contra o Bolívar na Libertadores, que o Palmeiras perde lá na Bolívia com o time reserva. Ele faz gol na Copa do Brasil contra o Tombense e faz gol na estreia do Brasileiro contra o Cuiabá. Ele faz 4 jogos seguidos com gols. Mas depois ele cai de novo. Acho que esse ano ele firma mesmo como um centroavante titular do Palmeiras. Acho que tem condição, não é uma coisa só do estadual, acho que ele tem condição de jogar bem nas outras competições, é um jovem ainda. E eu gosto da maneira, já falei isso várias vezes, não é agora, né? Eu gosto da maneira como o Palmeiras vai ao mercado. Sem loucura, o Flaco até foi um investimento alto do Palmeiras. Foi. E investiu alto, dá tempo para o jogador. Se você acredita no jogador, por algum motivo o Palmeiras pagou uma grana alta para tirá-lo lá do Lanús. Acredita e dá tempo. E o Palmeiras hoje é um time, apesar da coisa ser... o futebol brasileiro ser bem intolerante. A gente viu outro dia a torcida do Fluminense chamando o Diniz de burro. O cara outro dia comandou o time num título histórico, né? Aí no estadual já chama de burro. Apesar dessa intolerância que tem aqui, o Palmeiras, eu acho que é o time que você tem mais tranquilidade para dar tempo, para testar, porque no Palmeiras o Abel não vai cair se for eliminado de alguma coisa, não vai. Então ele trabalha tranquilo. Então o Palmeiras é o time que tem mais essa facilidade de testar, de botar o moleque, de insistir com o jogador, de insistir com o sistema, que eu acho que é o que menos tem turbulência nos momentos ruins. Então o Palmeiras teve paciência e agora o Flaco está respondendo. E finalmente ganhando aquela sequência, porque eu lembro que no ano passado ele entrou naquele jogo da Libertadores, na altitude contra o Bolívar, marcou um golaço, se aproveitando até do ar rarefeito. Entrou na final contra o Água Santa no segundo tempo, fez gol. Contra o Tombense pela Copa do Brasil também marcou. Teve uma sequência ali de 3, 4 jogos como título, e ganhou, né, essa confiança, marcou gols, acho que foram 4 jogos, 4 gols, enfim, e saiu do time. De repente saiu do time. Aí voltava 1, 2 jogos titular, saía do time. Agora engatou de vez em 2024 uma sequência, né? De 10 jogos como titular, não sei, porque o Palmeiras até aqui só repetiu a escalação 2 vezes no Campeonato Paulista, né? E na maioria das vezes com o Flaco Lopes como titular. Flávio. São 10 gols agora, né? 10 gols, é o artilheiro. 10 gols. Ele ganhou a posição do Rony, na verdade. Isso. O lado do campo acabou... O Rony jogava centralizado. Houve um momento que o Hendrick jogava centralizado. O Breno Lopes jogou no passado. Era um erro total, né? E agora não. Agora ele achou um posicionamento... O posicionamento do Hendrick, né? Solto, mais solto. E botou o Flaco dentro da área. E aí ficou mais tranquilo, porque ele é grandão. Ele tem uma impulsão ótima. Tem um posicionamento sensacional.
Ele tem muita facilidade. Teve uma jogada hoje que foi muito curiosa. Você vê que, por isso que eu falo que ele é um baita jogador, mas é até uma jogada exótica. O Everton bate o tiro de meta, que aliás foi legal. E aí a gente está começando a descobrir por que o Everton, o que ele estava fazendo. Lembra que o Abel falou que estava mexendo e tal? Provavelmente treinando reposição de bola. Isso. Ele bate uma bola lá na frente, a bola cai na cara do gol pro Flaco. E ele dá um tapinha, coisa de jogador de alto nível, né? Mas aí ele perde um pouco da noção e recua a bola pro goleiro. Se ele é um grossão, ele domina e pá, dá uma porrada. Ele quis encobrir o goleiro. Aí errou. Não fez falta no jogo. Poderia ser um lance decisivo e encher o saco do cara. Mas eu gosto de olhar o jogador por esse lado. Jogador diferente. Jogador que tenta fazer algo diferente. Foi exatamente o que ele faz. Ele é um jogador diferente. Ele é um centroavantão, mas ele não é um centroavante grosso. Ele é um centroavante de técnica. Apesar de ser grandão, ele é técnico. Ele joga com inteligência. Gosto muito desse jogador. É centroavante que também sai da área, gosta de armar as jogadas. Se o Abel quiser daqui para frente, não sei, também utilizar o Flaco como meio atacante, pode. Um meio armador ali, enfim. Ele vem utilizando o Flaco Lopes centralizado, o Mike caindo pela beirada do campo, Mike que é lateral, e vem surgindo bem no ataque, e já não é de hoje, né? Que fase é do Mike. E do lado esquerdo chega o Piquerez com o Endrick. Eu vejo o Piquerez com o Endrick do lado esquerdo e do lado direito o Mike e o Marcos Rocha, nessa dobradinha do Palmeiras, né? Do que a gente falou da dobra dos laterais pelo lado direito, aí sim. Aí do lado esquerdo ele tem o Piquerez com o Endrick. Pelo menos eu vi essa movimentação no jogo do Palmeiras hoje. Aliás, primeira assistência, detalhe, primeira assistência do Endrick na carreira dele como profissional pelo Palmeiras. Ele nunca havia dado uma assistência com a camisa do Palmeiras, né? Já marcou muitos gols decisivos, importantes, mas ele nunca havia dado aí assistência, né? Eu vou lembrar, foi em Itaquera esse jogo, né? Sim, que o Breno perdeu. O Breno perdeu, mas ele não chega a dar o passe diretamente para o Breno, né? Ele entrega no John passa para o Breno Lopes perde. Ele já deixou outros centroavantes do Palmeiras na cara do gol, outros jogadores em condição de marcar. Mas hoje, finalmente, saiu a primeira assistência do Endrick no time principal aí do Palmeiras, Flávio. O Endrick vai crescer muito, Pedro. Muito, muito, muito. Podemos esquecer que daqui a pouco ele vai estar trabalhando com o Carlo Ancelotti, né? Que é uma coisa assim extraordinária. O Ancelotti, um dos grandes pontos a favor do Ancelotti é o que ele faz os jogadores evoluírem com ele. Isso dito pelos próprios jogadores. Ele trabalha muito jogador. A gente, Vinícius Júnior, não sabia chutar na bola. Não sabia bater na bola quando ele chegou lá. Era o grande problema dele. Chegava, chutava muito mal. Olha hoje. Hoje ele é quase perfeito, né? Nesse item. Posicionamento do Rodrigo era um posicionamento mais lateral. Hoje o Rodrigo chega como um meia. Chegou a ser utilizado até na seleção. Só para falar de jogadores brasileiros. Então ele vai trabalhar com esse cara. Ele vai crescer demais. Ele é muito menino. A gente está falando de Endrick, que já faz uns 2 anos. Mas ele tem 17 anos. A tendência desse moleque crescer é enorme. É como o Flaco. Agora acho que ele tem 22, né? Vai evoluir muito. Esses caras ainda vão crescer muito. E o Endrick ainda com essa vantagem de pegar o Real Madrid, onde só tem jogador, né, de uma tarimba extraordinária, vai ter respaldo de brasileiro e vai ser dirigido pelo Carlo Ancelotti. Quer dizer, meu Deus do céu, né? Esse menino, a chance dele de virar um jogador histórico é muito grande. Ele tem toda essa chance. Deus queira que ele tenha a cabeça legal, né? E não tenha problema de contusão. Então, isso sempre atrapalha a vida do atleta. Se tudo correr normalmente, ele tem uma vida longa e com muito êxito pela frente. Tá tudo certinho para ele. Imagina a próxima temporada, hein? José Manuel de Barros na cabine da Jovem Pan na Arena Barueri. Próxima temporada do Real Madrid, Endrick, Vinícius Júnior, Rodrigo, Mbappé, Bellingham. Todos jovens, né? Esse aqui é o pior, né? Concorrência também pro Endrick, né? Mas especialmente um lugar do Mbappé, um lugar é do Vinícius Júnior. Ou seja, ele tem que buscar um lugar do Bellingham. Ok, de repente entra mais um ali na frente, aí ele disputa com o Rodrigo, é fácil. Mas assim, ele chega lá e eu tenho certeza que rapidamente, claro que o Real Madrid, ele traz o garoto, né? Foi assim com o Vinícius Júnior, ele não chegou jogando, não chegou. Depende muito do jogador, né?
né? O Rodrigo também, né? Dá prazo, dá tempo para ambientação, para crescer, né? E aí depende do jogador. Tem jogador que é mais rápido nesse crescimento do que o outro, nessa ambientação. Mas assim, tudo que a gente viu dele, né? É um jogador que tem uma cabeça muito boa, que sem dúvida alguma é um jogador para ser grande no futebol mundial. A gente está falando isso desde que ele apareceu. E não há nenhum motivo para a gente mudar de ideia em relação a isso, né? Ele continua sendo um jogador diferenciado mesmo, né? E coloca ele jogando ali mais ou menos como um atacante mais perto da área ou entrando mais na área, ele vai bem. Como no jogo de hoje, que ele rodou mais ali no meio campo, muitas vezes até armando as jogadas, mandou bem também. É um jogador espetacular, né? Um jogador maravilhoso. E no Campeonato Paulista aqui, só saindo um pouquinho só do Endrick, entrando de uma forma geral, eu até, um torcedor comentou comigo, o Palmeiras fica jogando ali, perigoso botar 3 volantes num jogo desse, Moreno, Zé Rafael, e mais o Rios, não sei o quê. Mas Campeonato Estadual é para isso mesmo, para o treinador, na minha visão pelo menos, né? Para o treinador escalar diversas formações e testar, né? Não só no treinamento, mas testar também em jogos, mesmo contra adversários mais fracos, diversas maneiras de jogar, né? Essa aqui geralmente funciona sempre mesmo, né? Que é um Palmeiras com os 3 zagueiros e o Marcos Rocha ali como um dos 3 zagueiros, né? Com a entrada do Mike, isso é muito bom. Esse Moreno parece que faz 10 anos que ele joga com a camisa do Palmeiras. Zé Rafael dispensa comentários, o Veiga também, né? E o Endrick, que é diferenciado mesmo, e a ausência dele será sentida. Tipo assim, o ataque do Palmeiras está pronto, né? Tem o Rony, que pode voltar a ser aquele centroavante que o Palmeiras utilizou nas temporadas passadas, mas eu não sei se o Palmeiras não precisa ou um desses meninos, Luiz Guilherme, Estevão, algum menino aí, né, substitua, e eu não sei se eles têm a mesma capacidade. O Endrick, o Palmeiras vai ter que buscar alguma coisa, alguém com potencial assim, para manter esse ataque forte. A volta do Dudu, quem sabe? A gente não sabe quanto tempo ele vai demorar para voltar a ser o Dudu, se vai voltar a ser o Dudu que a gente conhece. De qualquer forma, a saída dele, que é inevitável, realmente é preocupante. Conforme os nossos colegas do nosso palestra apuraram, né, o Dudu deve retornar entre o fim de abril e o começo de maio. Então, assim, começo do Campeonato Brasileiro, ainda na fase de grupos da Libertadores, o Dudu deve estar à disposição do técnico Abel Ferreira. E aí tem outros jogadores pedindo passagem. Luiz Guilherme, acho que é um deles. Eu acho que, pelo menos eu estava esperando, né? Esse ano, uma maior minutagem para o Luiz Guilherme, porque acho que ele não recebeu tantas chances assim no ano passado. Entrou ali, entrou aqui. Tem o Estevão, 16 anos. Aí entra, talvez, naquilo que a gente falou várias e várias vezes na programação da Jovem Pan, quando o Endrick também começou nesse time com 16 anos, foi aos poucos. Talvez essa seja a temporada de adaptação do Estevão ao time de cima, ao time principal. E para o Luiz Guilherme, essa já pode ser a temporada para ele arrebentar, para ele mostrar aquilo que ele sabe, o talento que ele tem. Bruno Prado, o ataque do Palmeiras, com essas opções todas, mais um jogo muito bom do Endrick, primeira assistência dele no time principal, já falamos do Flaco Lopes, o Rafael Veiga também chega no ataque com muita desenvoltura, a gente está falando do Mike, outra arma importante do Palmeiras no jogo de hoje, Aníbal Moreno, como disse o José Manuel de Barros, já chegou, já tomou a camisa 5 para ele. O que falar desse Palmeiras, da construção ofensiva e a primeira assistência do Endrick na temporada, Bruno Prado? O Endrick, claro que vai fazer falta. A formação, como eu falei no início, para mim é essa mesmo. O time, o Palmeiras tem esse desenho tático desde a reta final do Brasileiro, melhora no Brasileiro com esse desenho. O Endrick como um segundo atacante e até na reta final do Brasileiro o Breno Lopes jogou. E o Breno jogava às vezes mais dentro da área do que o Endrick, jogava às vezes de costas, conseguia fazer o pivô algumas vezes. Então essa para mim é a melhor formação. E o Flaco Lopes melhor que o Breno, claro. A saída do Endrick, o melhor seria para o Palmeiras que o Dudu voltasse bem, né? Que aí você tem um jogador muito bom, é outra característica, não tem a potência física do Endrick, mas é um jogador criativo, porque pode ser o Rony. O Rony é um cara mais... O Rony não é um cara criativo. O Rony é um cara... É um batalhador, é um brigador, é um cara mais direto, mais agudo. Acho que o Rony brigaria mais com o Flaco pela posição. Acho que seria o ideal, porque
no lugar do Endrick seria bom ter um cara com um diferencial, né? E o Dudu tem esse diferencial. Não dá para saber, sempre uma lesão de cruzado é complicado, não dá para saber como o Dudu vai voltar, em que condição, se ele vai voltar no mesmo nível. Mas um Dudu bem seria o melhor ali para substituir o Endrick, dentre as opções que tem o Palmeiras, ou um dos meninos dá uma decolada aí, o Luiz Guilherme ou o Estevão, mas por enquanto, o mais concreto que a gente tem é o Dudu, né? Esperar uma volta do Dudu em bom nível, se isso acontecer. Acho que aí o Palmeiras, claro, que não igual o Endrick, é um cara para ser top aí na Europa, em seleção. Dudu não alcançou esse nível, apesar de ser um grande jogador histórico no Palmeiras. Mas dentro do que a gente pode ter de opção, o melhor seria o Dudu bem, né? Tomara que seja possível. Daqui a pouquinho, Flaco Lopes, na zona mista da Arena Barueri. O Guilherme Silva está por lá, vai registrar no microfone da Jovem Pan. Ô Flávio, é difícil, né, substituir, acho que é até inimaginável, né, pensar num jogador para substituir alguém como o Endrick. É mais gozado. Infelizmente o Dudu está machucado há tanto tempo que a gente acaba esquecendo, né? O Dudu fez coisas espetaculares no Palmeiras, fez mais até do que o Endrick, claro, mais tempo, tudo. O Dudu é um jogador, é outra coisa, outra pegada, mas se ele voltar bem, dá para fazer, dá para montar alguma coisa bem interessante aí. É outra, de novo, é outra característica, mas é um jogador que abre espaço, que é o símbolo do Palmeiras ganhador, do Palmeiras que volta a ser um time importante, né? Mas vai ter que ser montado um novo time para o Campeonato Brasileiro, uma nova estrutura. O Zé Manuel citou também a história dos 3 volantes. Olha os volantes que o Palmeiras está colocando. Dá para jogar fácil. Dá para colocar até o Richard Rios, se quiser. Porque hoje não tem mais volante, né? Aquele volantão, aquele marcador, aquele tosco que corre atrás de um meia. Não, hoje o cara é um jogador de meio campo. Aí você tem o Aníbal Moreno que chega fácil, você tem o Zé Rafael que chega fácil, você tem o Richard Rios que hoje não jogou, mas que chega muito fácil. Gabriel Menino. Gabriel Menino que chega fácil. Então não dá para você dizer que esses caras são centroavantes, são volantes. Então você tem um meio campo e a bola ainda chega no Rafael Veiga, a bola chega no Dudu, que voltava para compor ali o meio. Você mesmo citou, o Flaco pode voltar para fazer isso aí. Pode. O Palmeiras, hoje ele entrava pelo meio da Ponte Preta. Sim, teve as opções de lado de campo, entrava pelo meio. Tranquilo, né? Tocando bola. O Moreno, ele entrou muito bem no time, né? Ele chega muito à vontade, ele encaixou bem. Com muita facilidade. Ele realmente é um jogador que dá gosto de ver jogar. Então o Palmeiras tem uma sobra muito grande, mas vai ter que dar uma adaptada. A saída do Endrick, esse time está moldado para o Endrick. A saída dele vai ter que mexer no time, sem dúvida. O Aníbal Moreno, que se encaixou bem nesse time do Palmeiras, era uma peça que o Abel Ferreira, a comissão técnica, já pedia desde a saída do Danilo. Eu acho o Danilo muito mais jogador do que o Aníbal Moreno. Mas os dois, eles têm uma característica em comum, que é a presença no ataque, na defesa. O Aníbal Moreno está em todos os lados do campo. O Danilo também. Tanto que o Danilo, quando chegou na Inglaterra, o técnico lá, que agora mudou o comando técnico do Nottingham. Agora está o Nuno Espírito Santo. Era o Steve Cooper, né? O técnico do Nottingham colocou o Danilo de atacante. Sim. E ele respondeu, fez gols. Então, é jogador que é volante, mas ora tá no ataque, ora tá na defesa, enfim, se movimenta muito pelo campo. E o Aníbal Moreno também tem essa característica, né? O mapa de calor do Aníbal Moreno, quando você puxa lá as estatísticas dele, ele tá no ataque, ele tá na defesa, ele tá no meio de campo, enfim, é um jogador onipresente, né? Tá em todos os espaços, o Aníbal Moreno. Ano passado, sem o Danilo e ainda antes da chegada do Aníbal Moreno, o Abel, na maior parte do tempo, usou o Zé Rafael como um primeiro homem, né? Que ele fez bem, o Zé Rafael é muito bom, mas o melhor do Zé Rafael é um pouco mais à frente, né? Como um segundo volante ali. Então, ano passado foi o Zé Rafael, na maior parte do ano o Gabriel Menino com ele, na reta final o Richard Rios. O Gabriel Menino machucou, aí o Richard Rios entrou naquela arrancada final do Palmeiras, era o Rios que jogava. Não dá para dizer que o Zé Rafael é um volante, né? Ele é um jogador de meio campo, né? Ele compõe o meio campo, né? O Zé Rafael era um jogador, até na época do Bahia, que o Palmeiras contratou, era meio atacante, jogava muito mais adiantado. Em 2019 foi o primeiro ano dele no Palmeiras, teve o Felipão e o Mano. O Palmeiras jogava na maior parte do tempo num 4-2-3-1. O Zé Rafael, na linha de 3 meias, jogava muitas vezes do lado esquerdo, no primeiro ano dele, né? 2 volantes, 3 meias e um centroavante. Ele era o meia pelo lado esquerdo na linha de 3, muitas vezes. Em 2020 que ele passa a jogar como volante, e aí quem o colocou ali foi Vanderlei Luxemburgo. Né? Isso é
é legal ser justo com quem tem os méritos. Essa do Zé Rafael de volante, o primeiro a colocar ali foi o Luxemburgo. Isso. Aí depois com o Abel, né, jogando muita bola, cresceu demais. Mas o primeiro que teve a ideia de puxar o Zé Rafael para ser um volante foi o Luxemburgo. E um jogador hoje que foi muito bem e ainda não tinha respondido nessa temporada, o Piquerez, que fez gol, finalizando de perna direita, que não é a perna boa, e deu assistência. Joaquim Piquerez. Estamos voltando para a Rádio Jovem Pan, agora sim, de volta pelas ondas do rádio, com canelada para você. Palmeiras 5, Ponte Preta 1. Palmeiras goleando uma equipe que venceu o São Paulo e venceu o Corinthians. Chegou a vencer. Não mal o São Paulo e o Corinthians, não? Mas é verdade. Aí você tira a conclusão, né, que você quiser, mas tá aí. Venceu o São Paulo e venceu o Corinthians lá em Itaquera. E o Corinthians precisando da classificação. A cara do Flávio, ele não dá o braço. Você só pode rir, né? Olha, aí vamos colocar o outro lado. Como é que o Corinthians, precisando da classificação, perde da Ponte Preta em Itaquera, se a Ponte Preta é isso que a gente viu, gente? A Ponte fez um gol logo no início, o Corinthians ficou o jogo inteiro ali, não conseguiu fazer o gol. A culpa é do Corinthians. A Ponte, eu tô falando com... Você sabe o carinho que eu tenho pela Ponte? Eu gosto muito da Ponte Preta. Poxa vida, seria muito legal se a Ponte conseguisse alguma coisa. Mas a Ponte Preta, ela diminuiu em termos de mentalidade, inclusive. Quando ela abre a mão de ser um clube empresa, não é uma empresinha, tem que ser empresa tipo, a chance de ter a Red Bull, né? Pô, a camisa da Ponte é muito mais imponente que a do Bragantino. E aí você perde essa oportunidade e você começa... o grande desafio é ganhar do Guarani. Você não sai daquilo, né? Você se apequena. Então a Ponte ela foi 7 vezes vice-campeã paulista, mas na época o Campeonato Paulista era importante. Não agora. Agora, né? Não muda nada ser vice-campeão ou não. Na verdade é uma disputa para ver quem será o vice-campeão do Palmeiras, no meu modo de entender. Ano passado foi o Água Santa. Foi o Água Santa, Então, mas a Ponte, ela chegou a ser base de seleção brasileira. Hoje ela se apequenou muito. Então, quando ela vem ganhar do Corinthians de Itaquera, ou o Corinthians precisando ganhar, a culpa é do Corinthians, não é dela. É verdade, a culpa é do Corinthians. Sim. A Ponte é isso aí que a gente viu hoje. E o Palmeiras, não é que o Palmeiras ganhou o jogo, o Palmeiras não... Foi um treino. O Palmeiras treinou. Ele ganhou de 5 porque ele maneirou, poderia ter vestido bem mais. Assim deveria ser o Corinthians. Assim deveria ser o São Paulo. Por exemplo, amanhã, São Paulo e Novo Horizontino. Eu já falei isso aqui, eu acho que é obrigação do São Paulo passar. Por mais que... Deveria. São Paulo, beleza, pegou o time mais complicado, mais difícil. Mas, gente, é o São Paulo no Morumbi, jogando contra o Novo Horizontino. Mas tem que passar, pô. Pedro, essa coisa tem que difícil, ganhar. Olha só isso. Essa coisa do difícil. O São Bernardo brigou taco a taco com o São Paulo e com o Novo Horizontino, não foi? Pô, nós vimos quarta-feira o Corinthians ganhar do São Bernardo em São Bernardo com uma facilidade absurda. Absurda, foi muito fácil o jogo, mas muito, além de horroroso, mas foi muito fácil, né? Foi quinta-feira. Isso. Sabe, esses times, eles crescem porque os outros se apequenaram muito. Então é mais culpa do grandão do que do outro, porque o grandão, ele se enrola inteiro, né? Fica menor do que deveria, e aí dá chance de ter esse tipo de zebra. Quando você está bem, quando você está qualificado, como é o caso do Palmeiras, como é o caso do Flamengo, não tem erro, gente. Se o Nova Iguaçu ganhar do Vasco, a culpa é do Vasco, não é do Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu, poxa, o ano que vem, lembra, o ano passado foi o Volta Redonda. Sim, chegou Cadê o Volta Redonda? Cadê o Água Santa? Esses times, eles participam, mas eles não vão sair disso, a não ser que entre uma empresa forte e tal, e aí passa a ser. Então, o Bragantino era um participante, hoje ele é um protagonista. Ainda não ganha título, mas é um protagonista. Agora, esses times menores, eles não... Sabe, quando eles começam a criar problema para os grandes, a culpa é dos grandes, não é deles. O normal é fazer o que o Palmeiras fez. Porque esses times, tipo a Ponte ela já foi muito, muito, muito maior do que ela está hoje. Hoje ela se apequenou, hoje ela pensa pequeno. Ela já foi um time que pleiteava títulos, que chegava em semifinal de campeonato brasileiro, era base de seleção brasileira. Hoje, sim, né, não é nada.